Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Uma grande honra estarmos mais uma vez de volta à casa do Senhor, louvando, engrandecendo o seu poderoso nome. E agora podemos mais uma vez ouvir uma porção da palavra do nosso Deus. Que Deus possa estar abençoando cada um dos nossos irmãos, visitantes, o Davizinho, que já está aqui entre a gente. É bravo dos bravos aí, a mais nova ovelhinha da igreja. Em breve estaremos apresentando, mas que Deus possa estar abençoando todos os nossos irmãos. Queria te convidar a abrir o texto que está no Evangelho de João, capítulo 13. Hoje nós vamos ler do verso de número 1 até o 17. Semana passada nós falamos apenas do verso de número 1, sobre o testemunho do amor. Hoje nós vamos chegar até o 17, sobre o testemunho do servo. Então é esse o nosso tema de hoje, o testemunho do servo. Amém? Vamos lá. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, para trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhes fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, que lemos uma porção da tua palavra. Como temos estudado pela manhã, Senhor, essa palavra lida, ela é viva e eficaz. Como diz o autor de Hebreus, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. O Senhor pode penetrar em lugares mais profundos, lugares até desconhecidos para nós. O Senhor nos conhece de uma maneira como nem nós mesmos nos conhecemos. Mas o Senhor conhece. O Senhor sonda mentes e coração. O Senhor sabe o que pensamos antes que a palavra venha à boca. Então é ao Senhor que clamamos nesse momento. Aquieta o nosso coração. Abre os nossos ouvidos e fala, Senhor, com poder a nós hoje. Que mais uma vez, Senhor, possamos ouvir a tua voz nesse lugar. A despeito do vaso, a despeito do mensageiro, mas que seja o teu Espírito Santo aquele que vai falar aqui hoje. E que não caia nenhuma gota de glória para nós, mas que toda a glória seja dada a ti. Em nome do teu Filho oramos. Amém. Bom, como eu disse, irmãos, o nosso testemunho de hoje
é o testemunho do servo. Semana passada, iniciamos o verso de número 1, abrindo João capítulo 13, e naquela ocasião eu expliquei para os irmãos que o texto de João pode ser dividido em duas partes. Um primeiro livro dos sinais e depois um livro da paixão, que narra basicamente a última semana de Jesus aqui na terra. E curioso pensar que o livro da paixão, que vai do capítulo 13 até o capítulo 20, deixando o último capítulo como uma espécie de encerramento, curioso pensar que o capítulo da paixão, ele é inaugurado, ele é aberto pelo testemunho do amor. João não quer que a gente pense outra coisa, que o sacrifício de Jesus foi, de alguma razão, forçado, não. Nem tampouco que o sacrifício dele foi mero cumprimento do dever, também não. João quer deixar claro para a gente que Jesus caminhou para a cruz, sim, ele fez isso, mas ele caminhou com cada um dos seus que estavam no mundo dentro do seu coração. Jesus morreu, sim, mas ele morreu por amor. E a gente viu semana passada quem eram os seus que estavam no mundo. Primeiro, claro, os seus discípulos. Aqueles que já naquele tempo confiavam nele. Mas a gente viu que há espaço aqui para todos os crentes de todos os tempos, inclusive eu e você. Então, é assim que abrimos o livro da paixão, com o testemunho do amor. Mas em sequência, ou melhor, como uma continuação, o que se segue ao testemunho do amor é o testemunho do servo. E o lava-pés, como todos nós sabemos, é um dos maiores exemplos, até os dias atuais, de humildade. E aí isso é, talvez, no primeiro momento, é muito interessante para a gente. Que amor e humildade andam juntos na fé cristã. Eles são basicamente inseparáveis. Amor e humildade. E eu digo o seguinte, o amor é a base da humildade. Pois humildade sem amor é humilhação. Assim como serviço sem amor é mera obrigação. Quem ama serve, porém, nem todo que serve ama. Eu queria que você pensasse sobre isso, mas a grande lição que vamos tentar alcançar nessa noite se chama: o lava-pés é tanto uma ilustração do novo mandamento, quanto uma preparação para a maior de todas as humilhações, a cruz do Calvário. Aqui, amor e humildade se encontram, pois quem ama deve servir. Bom, a gente dividiu esse texto pequeno, que vai do verso 2 até o verso 17, em 3 partes. A gente vai ver Jesus usando a roupa do servo, depois, formando a consciência de servo, e por último, tendo a atitude de servo. Vamos caminhar então? Verso de número 2, a roupa de servo. Diz assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Bom, eu queria deixar aqui uma nota para a semana que vem. Semana que vem nós vamos falar sobre o testemunho do traidor. A gente vai dedicar um sermão inteiro só para falar sobre Judas Iscariotes. Então, eu vou deixar um comentário mais aprofundado desse verso e dos outros que seguirão, até porque nós vamos tratar de Judas no Evangelho logo após o verso 17, para a semana que vem. Mas por hora, basta nos saber o seguinte, que a função de Judas está sendo citado no verso de número 2, é que nessa grande cerimônia do lava-pés, onde o Cristo, o Senhor dos Senhores, vai se rebaixar diante de todos os seus discípulos, vai se abaixar literalmente, e vai lavar os pés deles. A função de Judas aqui é mostrar que ele lavou os pés até do traidor. Que ele fez isso sabendo quem ele era, sabendo o que ele ia fazer. Em outras palavras, Judas só está aqui para ressaltar a humilhação de Jesus. Bom, o texto segue, verso número 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Da mesma forma que o verso 2, o verso 3 também. A função do verso 3 é ressaltar ainda mais a humilhação. Por quê? Porque o verso 3, diferente do 2, o 2 traz algo negativo, o 3 traz algo positivo. Mostra que Jesus é o verdadeiro herdeiro de Deus. E o texto claramente diz que Deus colocou sobre ele todo o seu poder. Mas isso é muito importante. Ele está na última semana de vida.
talvez os últimos dias de vida, quinta-feira à noite, no cenáculo, participando da última ceia, logo depois tem jardim, tem traição, e aí se segue toda a obra de humilhação de Cristo. E veja, tudo isso se seguirá depois de ouvirmos um versículo como esse. Sabendo que todo o poder foi colocado em suas mãos, mas ainda assim, ele tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura, encheu uma bacia com água, lavou os pés dos discípulos. E mais do que isso, deixou ser preso, deixou ser humilhado, torturado e foi para a cruz. Então, irmãos, a função do verso 2, assim como do verso 3, é ressaltar mais ainda a humilhação de Cristo. Bom, verso 4. Aí sim, versos 4 e 5 a gente entra, então, nas roupas de servo. Diz assim: assim, apesar do seu poder, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia, começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava na cintura. Bom, o nosso texto diz que Jesus trocou de roupa. E eu queria chamar a sua atenção para isso, porque eu acho isso muito importante. Jesus estava vestindo aqui o que o texto chama de capa. Mas a ideia aqui, irmãos, muito simples, é que Jesus estava vestindo a roupa de mestre. Uma roupa comum que os judeus utilizavam, mas com uma capa por cima. Talvez ali para diferenciá-lo, para mostrar, é assim que os rabinos, os mestres, se vestem. Mas na hora de começar a servir, Jesus não amarra uma cintura, uma toalha sobre a sua capa. Jesus não se abaixa com a capa para servir, não. Jesus tira a roupa de mestre para colocar a roupa de servo e começar a servir. Só para explicar para você, mas toda a indumentária que Jesus está colocando aqui, e os estudiosos acreditam que Jesus ficou apenas com aquelas roupas de baixo da época, uma espécie de tanga, né? De uma roupa de baixo, a gente chamaria assim hoje. Por cima dessa roupa ele amarrou a cintura, como o texto diz, colocou água na bacia e começou a servir. Irmãos, literalmente, Jesus se transformou num servo naquele momento. Aquela ali era a roupa típica de quando um servo de qualquer casa que se entrasse, e aí para poder receber com bastante hospitalidade, receber bem seus convidados. A gente sabe que a Palestina, até os dias atuais, é uma terra árida, cheia de poeira, né, empoeirada. Então, naquele tempo, usando sandálias abertas, né, não tinha sapato fechado, não tinha bota, não tinha essas coisas. Então, com sandálias abertas, você chegava nas casas com os pés todos empoeirados. E era uma tradição de cuidado, de amor. Quando você queria receber alguém bem em sua casa, era assim que você fazia. Lá no texto do Antigo Testamento, você vê Abigail dando ordem aos servos para lavar os pés dos homens, para que então recebesse bem esses homens em sua casa. A ideia é essa. O problema, irmãos, é que quando a gente chega em João capítulo 13, eu disse, nós estamos na última ceia. A última ceia foi celebrada no cenáculo. E a gente sabe pelos outros evangelhos que a última ceia ela foi ultra restrita somente aos 12. Não havia mulheres ali, não havia servos ali, não havia outros homens. Jesus queria, talvez num último momento, com calma e tranquilidade, instituir a última ceia e deixar para eles as suas últimas palavras com mais tranquilidade. Jesus queria um último encontro com seus discípulos. E aqui está o problema. Não tinha servo ali. Não tinha empregados, não tinha ninguém vestido de toalha, não tinha ninguém abaixado, lavando os pés dos homens. Todos se sentaram na mesa com os pés empoeirados, inclusive o próprio mestre. Eles estão olhando um para o outro. Graças a Deus, pelos outros evangelhos, a gente sabe inclusive o que eles estavam falando nesse momento. Se você ler o relato de Lucas, você vai ver que há um comentário, há uma discussão aqui. Os homens estão discutindo duas coisas. A preocupação deles está em duas coisas. Primeiro, Jesus disse que alguém iria traí-lo, então eles estão preocupados em saber quem será o traidor. Mas a segunda preocupação que ocupa a mente dos discípulos é quem entre nós é o maior. Essa é a preocupação deles agora, nesse momento, nos momentos finais. Veja, irmãos, tente imaginar a cena. Eles estão sentados, abaixados, aquela mesa baixa, em volta, discutindo, pensando, perguntando. Quem dentre nós é o maior? De novo, não há servo, não há ninguém para lavar os pés.
Com certeza, irmãos, isso é uma prática comum. Alguém pensou assim, ninguém vai lavar? Quem será que precisa pegar ali a bacia e começar a fazer? Não tem servos aqui. O problema é que se alguém fosse lavar os pés de Jesus, tinha que lavar os pés de todo mundo. E a discussão aqui, irmãos, provavelmente era, olha, os pés de Jesus eu posso até lavar, mas o de Pedro não lavo não. Mas eu, hein? Judas? Que isso, rapaz? Vou lá. Quem é Judas, rapaz? Que isso? Não vou lavar mesmo. Primeiro que eu tenho que botar roupa de servo, não vou fazer isso. Então, irmãos, a discussão está montada aqui. A gente tem aqui, pelo menos, o coração dos discípulos sendo revelado aqui diante de nós, claramente. E uma total falta de atitude de serviço, de servo. Eles não querem ser mais indigno do que o outro. É nesse momento, irmãos, que Jesus tira a capa, coloca as roupas de servo e começa a lavar os pés. É nesse momento que Jesus imprime para aqueles homens o que eu chamo de a imagem de servo. E aqui você vai entender por que eu chamei de roupa de servo. Aqui você vai entender por que é necessário, às vezes, trocar de roupa e mostrar para as pessoas da sala ou as pessoas que estão diante de nós, que nós também servimos. E aqui eu quero deixar claro para você, né, já acalmar teu coração, eu não vou falar de roupa aqui no sentido de vestimento. Você não saiu da sua casa para vir na igreja ouvir o pastor falar que tipo de roupa você tem que usar. Não é isso. Embora, claro, você pode tirar até uma ou duas implicações aqui para as suas vestimentas pessoais. Ok. Uma das coisas, ou melhor, duas coisas aqui ficam muito claras para a gente. Mas, de novo, não é de roupa que eu estou falando. Eu estou falando de uma atitude. Essa atitude imprime uma imagem. Só para explicar para você, quando eu falo em imagem, eu estou falando de como nós somos percebidos pelos outros. Imagem significa isso. Já ouviu aquela expressão? A primeira impressão é a que fica. Isso é imagem. Sabe o que é reputação? É um conjunto de imagens. Alguém que te conheceu uma vez, ela tem uma imagem sobre você. A primeira impressão ficou. E ela vai dizer assim, o Natanael é assim, o Leonardo é desse jeito, a Bruna é daquele jeito, e por aí vai. Mas ele não te conhece muito, ele te conhece pouco. Ou seja, ele tem uma imagem sobre você. Mas imagina que ele é teu colega de trabalho. Você trabalha com ele, você anda com ele. Todos os dias você o encontra. Ele não tem só uma imagem de você, ele tem várias. E aquilo vai ficando na memória dele, principalmente o ímpio. O maior especialista em criar reputações é o ímpio. Principalmente em relação ao crente. Né? Já viu aquela frase? O ímpio não lê a Bíblia, ele lê a sua vida. Já viu isso? Ele lê a sua vida. E se você não segue a Bíblia, se você é hipócrita, e se você faz alguma coisa errada no meio dele, ele é o primeiro a falar com você. Aí depois quem julga somos nós. Não, na verdade quem julga primeiro são eles. Ué, mas você é crente? Dá um sorriso de canto de lado. Mas o ponto aqui ele não tem uma imagem, ele tem uma reputação de você. Mas o ponto aqui, irmãos, a gente não é nem tão longe. É só a tal da imagem. Como que as pessoas nos percebem? Quando Jesus faz questão, de novo, de trocar a sua roupa e vestir uma roupa de escravo, de servo, Jesus não quer só dar uma lição com palavras. Jesus quer demonstrar algo. Ele quer imprimir uma imagem. Ele quer deixar aquilo fixado na memória dos discípulos. E aqui duas coisas a gente aprende. Primeiro, a imagem também é importante. Ela é a nossa primeira palavra. A primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Pastor, mas eu tenho que me preocupar com a minha imagem? Claro que sim. Por isso que eu falei, aqui tem como você tirar alguma coisa para as suas vestimentas, mas não é só da vestimenta que eu estou falando. Eu estou falando do seu exterior, do seu estereótipo. Eu estou falando do seu comportamento, do seu jeito de falar, do seu ânimo até. Como você trata seus empregados, para aqueles que são patrões. Como você trata os seus patrões para aqueles que são empregados. Como você trata aqueles que são seus iguais, seus colegas de trabalho. Tudo isso está formando uma imagem. E por que ela é importante? Porque ela é a nossa primeira pregação. A roupa de Jesus já começou a ensinar, mesmo antes dele não falar nada. Imagina, está todo mundo discutindo, quem é o maior? Não, eu sou o maior, eu sou o maior, eu sou o maior. Jesus, irmãos, tira a capa e se veste como escravo. Pronto, calou-se as bocas. Todos se calaram, imagina um olhando para a cara do outro. Ninguém fez nada aí, Jesus teve que fazer.
É assim que a imagem faz, ela vai antes das palavras. Segundo, a roupa do servo é feita de humildade. Lembra que eu falei? Humildade e amor se encontram. Pedro, o mesmo Pedro que vai protagonizar o nosso texto, é o mesmo Pedro que aprendeu com o mestre. É o mesmo Pedro que lá na sua carta, anos à frente, 1 Pedro 5,5, vai dizer, literalmente, vistam todos o avental da humildade. É claro que Pedro não está falando aqui de roupa. Pedro não está falando que você tem que se vestir de pano de saco. Pedro não está falando que você tem que se vestir de modo inapropriado. Não, não é isso. Mas Pedro está dizendo, você tem que se revestir de uma atitude, de uma imagem de servo. É isso que ele está querendo dizer. Tá? É claro que os seus adereços, as suas joias, a forma como você se veste, a forma como você fala, como você se comporta, tudo isso, irmãos, está mandando uma mensagem para alguém. Tudo isso, de novo, está falando sem palavras para as pessoas. A pergunta é, o que é que a gente quer comunicar? Só que, pior do que isso, e por isso eu disse, eu não vim falar sobre as coisas externas. Porque isso aí cabe a cada um de nós, olharmos no espelho, né? Termos um compromisso, primeiro com o nosso espelho, e ver, está demais, está de menos, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali. Isso cabe a nós. Mas a pior de todas as vestimentas, sabe o que é? É a vestimenta da soberba. É a vestimenta da indiferença. É um cristão, filho de Deus, salvo por Cristo Jesus, por esse Cristo, que tira sua capa e se veste como escravo. Irmãos, tem um nariz altivo. Claro, irmãos, às vezes a gente cumpre funções e posições em nosso ambiente de trabalho, por exemplo, cargos de liderança. Mas quem foi que disse que você tem que liderar como um ditador? Quem foi que disse que você tem que botar a cara amarrada para todo mundo e ser ignorante com todo mundo? Quem foi que falou que você tem que maltratar as pessoas? A gente, costumeiramente, irmãos, estamos sempre falando, muitas vezes, a maioria das pessoas que eu converso aqui na igreja, falam mal dos seus patrões em alguma medida, no sentido de dizer assim, eles são muito severos, são homens e mulheres más, são pessoas perversas, maltratam a gente, pisam na gente, humilham a gente. Isso, irmãos, acontece muitas vezes, inclusive comigo. Só que, muitas vezes, não são eles que estão lá, somos nós. Muitas vezes a coisa se inverte, não são eles que estão em posição de liderança, sou eu. E a pergunta é, nesse momento que eu assumo a dianteira, a pergunta é, como eles estão me vendo? Qual é a imagem que está na cabecinha deles? Imagina eles sabendo assim, poxa, mas o meu chefe, o meu padrão, o meu patrão, melhor, o meu superior é cristão. Mas olha como é que ele fala com a gente. Ele xinga até palavrões às vezes. E xinga, irmãos, porque eu conheço gente assim. Imagina a cabeça dele pensando, não adianta ele falar nada. Não adianta ele orar com a gente de manhã cedo. Se ele age assim, então, ele não é um seguidor de Cristo. Bom, como você tem se parecido para o mundo? Como as pessoas te veem? Como alguém vaidoso? Alguém indiferente? Soberbo? Há quanto tempo você não veste a roupa de servo? Há quanto tempo você não demonstra o verdadeiro amor, sem palavras, para as pessoas ao seu redor? Seguindo, em segundo lugar, verso de número 6, a consciência de servo. João 13,6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Verso 7. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Como eu disse, Pedro vai protagonizar aqui, irmãos, uma interrupção que vai ficar muito famosa, que inclusive vai fazer Jesus dizer algumas palavras muito importantes. Aqui o que você precisa entender, no primeiro momento, é que Pedro, embora, como os outros discípulos, tenha ficado deslocado, porque se eles estavam no meio daquela discussão, Jesus coloca a roupa e começa a servir, estão deslocados. Mas eles não estão deslocados somente por isso. Eles também estão deslocados, por quê? Porque não é alguém entre eles, é Jesus que está lavando os pés. E aí Pedro, né, claro, ele se posiciona, ele se mostra, e ele diz, não, Senhor, peraí, os meus pés o Senhor não precisa lavar. Eu sei que o Senhor já lavou de alguns aqui, mas peraí, deixa que eu assumo daqui. E aí Jesus virou para ele e disse assim, rapaz, você não está entendendo o que eu estou fazendo.
Mas calma, lá na frente você vai entender. O que você precisa entender aqui é que Pedro, mais uma vez, geralmente como os discípulos fazem, ele está enxergando apenas a esfera material. E eu comecei o nosso sermão dizendo, irmãos, o lava-pés, ele tem vários sentidos, vários símbolos poderosos. Ao mesmo tempo que ele ilustra o verdadeiro amor, ele também prepara os corações para a maior de todas as humilhações, a cruz do Calvário. E aqui Jesus vai começar a dar uma pista. Vamos continuar lendo, verso 8. Aí disse Pedro, não, Senhor, não. Nunca lavarás os meus pés. Aí Jesus vira para ele e diz assim, olha, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Veja, irmãos. Não, Senhor, não lave os meus pés. Aí Jesus fala assim, não, olha só, se eu não lavar, você está em apuros, porque você não vai ter parte comigo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, olha só, presta atenção, eu sou indigno de ter os pés lavados por Jesus, mas não sou tão indigno para lavar os pés dos meus irmãos. Eu não sei se você captou isso, mas lembra? Eles não queriam lavar os pés uns dos outros, mas eles também não queriam ter os pés lavados por Jesus. E a mensagem que Pedro está passando é exatamente essa. Eu não sou tão indigno, ou melhor, eu sou indigno diante de Jesus, mas eu não sou tão indigno diante dos meus irmãos. Essa, irmãos, é a mentalidade ainda que está passando pela cabeça desses homens. Por isso, em segundo lugar, Jesus vai precisar formar a consciência de servo. E olha que legal, a gente começou falando do exterior, agora a gente vai para o interior, para mostrar para a gente que não adianta se vestir como servo, andar como servo, viver como servo, se não tiver a consciência de servo. É isso que Jesus vai ensinar. Bom, finalzinho do verso 8, Jesus diz, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Aí Simão Pedro responde de novo, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus responde, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, porque todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Aqui há um símbolo profundo que Jesus está usando. Jesus está, de novo, mostrando essa dupla função do lava-pés. O lava-pés não é apenas o exemplo que eu vou deixar para que vocês sirvam uns aos outros como eu estou servindo. Não é só isso. O lava-pés também é uma espécie de antecipação da cruz do Calvário. Se o lava-pés, irmãos, é um ato de humilhação, então o que é o Deus Filho ir para a cruz do Calvário e morrer por nós? O lava-pés, em outras palavras, é o caminho para a cruz. É a preparação, é Cristo preparando os discípulos. Veja, ei, aqui eu vou me abaixar, mas lá eu vou me abaixar mais ainda. Então, para que vocês suportem a humilhação da cruz, ei, primeiro eu vou me humilhar aqui. E de novo, eu me humilho por vocês. É isso que Jesus está ensinando. Por isso que Jesus usa essa expressão. De novo, deixa-me ler. Verso 8. Ele diz, não, nunca lavarás os meus pés. Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é não dessa humilhação, mas da próxima. Jesus tem em mente, irmãos, que a humilhação final dele, a obra final, começa no lava-pés, mas vai até a humilhação da cruz do Calvário. Então, o que Jesus está dizendo é, esse lavar é o lavar regenerador do Espírito Santo. Jesus está falando de salvação aqui. E ele está falando, sim, na minha obra de humilhação, vocês serão lavados, purificados, serão convertidos, regenerados. É isso que Cristo está falando. Aí Pedro responde, de novo, de maneira material, de maneira natural. Então, Senhor, me lava por completo. Aí Jesus fala para ele, ei, quem já foi lavado, ou seja, quem já nasceu de novo, meu amigo, não precisa lavar outra coisa que não sejam os pés. Aí aqui Jesus sai da doutrina da salvação para a doutrina da santificação. Aqui, o lava-pés ganha o sentido pelo qual ele foi criado, purificação, santificação. Jesus está dizendo assim, quem já se lavou no poder do Espírito, não precisa se lavar novamente. Por quê? Uma vez lavado, lavado para sempre. É isso que ele está falando, irmãos. É basicamente isso. Mas veja, irmãos, aqui tem uma nota que você tem que levar isso para casa. Olha o que está escrito aqui na nota, versos de número 10, lá no finalzinho. Vocês estão limpos, mas nem todos. Olha, irmãos,
Que doutrina poderosa. Por isso que é bom estudar doutrina, né? Porque, irmãos, ela é perfeita. Aí olha o que ele diz no 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Isso aqui, irmãos, é para que os discípulos se lembrem que Judas se perdeu, não porque faltou poder em Cristo ou no Espírito para lavá-lo, mas porque Judas nunca foi limpo de verdade. É isso que vocês precisam entender. Judas não precisava apenas ter os pés lavados, as suas sujeiras diárias, cotidianas, limpas, não. Ele precisava ser lavado por completo, e é isso que não aconteceu com ele. Mas vamos deixar Judas para a semana que vem. Bom, como eu disse, esse ponto, irmãos, completa o ponto anterior. Não adianta ter uma atitude externa, uma imagem externa, porque até isso a gente pode fabricar. Eu disse, a imagem é importante, mas quando se fala de imagem tem um problema, porque a imagem também pode ser construída. Não sei se você sabe, mas quando um político vai entrar numa carreira, né, e aí ele é novo, ele vai para a primeira tentativa, ele contrata pessoas especializadas para construir imagens. Ele pega a reputação daquela pessoa, ele manipula, enfim, ele faz várias coisas para que aquela pessoa se torne a melhor pessoa do mundo. E aí lança a candidatura daquela pessoa. Por quê? Imagem é importante, irmãos. É tão importante que ela pode ser forjada. E aí, por isso que, seguindo o texto, isso aqui é muito importante, porque não é só a roupa que a gente tem que ter a consciência também de servo. Isso é muito importante. Bom, Jesus está moldando a consciência dos seus discípulos para entenderem sua grande obra de humilhação através de um simples gesto de humildade. Olha o que disse o profeta Joel, lá no seu livro, em suas profecias. Ele disse, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Veja, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Veja, irmãos, como era de costume no Antigo Testamento, se vestir de pano de saco, colocar cinzas na cabeça, ou às vezes até por indignação, por revolta, até por arrependimento, rasgar as vestes. Reis fizeram isso, profetas fizeram isso, homens fizeram isso, mas Joel vira para o povo, provavelmente por causa de uma atitude hipócrita do povo. E está dizendo, ei, antes de rasgar as vestes, rasguem os corações. Porque não adianta, irmãos, rasgar o exterior, como eu disse, forjar uma imagem, se o seu coração não é um coração de servo. E eu disse, irmãos, todo que ama serve, mas nem todo aquele que serve ama. Bom, Pedro errou, porque Jesus ainda não tinha passado pela cruz. Por isso que Pedro errou. Para Pedro ali, irmãos, era praticamente impossível ele acertar essa aqui. Ele entender que o lava-pés era só um prenúncio. Se ele estava desesperado porque Jesus estava se humilhando, irmãos, quando ele visse então Jesus indo para a cruz, aí que a coisa ia desandar. Porque não há humilhação maior naquele período do que um homem ser condenado à cruz. Mas bom, ele errou porque Jesus ainda não tinha passado pela cruz. Ele não sabia que o lava-pés era um ensaio para a crucificação. Sua consciência ainda não tinha sido moldada pela cruz de Cristo. E essa verdade também é verdade para nós. Todo cristão soberbo, se é que eu posso chamar ele de cristão, a verdade é, irmãos, que ele nunca passou pela cruz. Porque, irmãos, quem passa pela cruz não continua com o espírito altivo. Quem passa pela cruz, irmãos, não anda de nariz empinado. Quem passa pela cruz não maltrata os outros. Quem passa pela cruz vê aquele que sim era o maior, mas que se fez o menor para salvar aqueles que são seus. Bom, em terceiro lugar, para a gente encerrar hoje, a atitude de servo. Me acompanhe, versos 12 ao 17. Diz assim, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas,
felizes serão se as praticarem. Veja, irmãos, é como uma cadeia perfeita. Em primeiro lugar, nós nos vestimos como servo. As pessoas lá fora precisam ver, principalmente as de fora, olhar para a nossa imagem e ver, não pessoas altivas, soberbas, mas pessoas que transparecem, que testemunham humildade. Mas essa humildade não pode ser apenas uma casca, né? Ela precisa estar preenchida por uma consciência de servo. Mas veja, irmãos, imagem e consciência não muda a vida de ninguém, você concorda comigo? Não adianta você ter um sentimento muito profundo por uma pessoa, mas você não fazer nada para ajudá-la, né? E aí, irmãos, isso me leva ao último ponto, que quem colocou a roupa de servo e teve a consciência moldada pela cruz de Cristo, automaticamente ele terá uma atitude de servo. A atitude de servo, ela não é uma opção a essas coisas, ela é uma consequência a essas coisas. Quem teve a consciência atingida pela cruz do Calvário, ele vai agir de modo humilde. Bom, os dois primeiros versos, 12 e 13. É interessante que Jesus troca de roupa novamente. Olha que legal, irmãos. Sabe por quê? Porque a lição acabou. A imagem acabou. O ato, ou melhor, aquilo que ele queria fazer já foi feito. E primeiro ele ensina sem palavras. Agora ele coloca a roupa de mestre. E agora sim ele pergunta, vem cá, vocês entenderam o que foi feito aqui? E agora ele vai pregar, agora ele vai ensinar. Interessante, irmãos, que Jesus diz, olha, vocês me chamam de mestre e senhor. Isso aqui é importante, é um parênteses, mas é muito importante. E com razão, pois eu sou. É interessante que no texto da humildade você tem um eu sou aqui. Já parou pra pensar nisso? Às vezes, quando a gente quer parecer humilde, a gente tem dificuldade de dizer as coisas que nós somos. A gente tem dificuldade de dizer as coisas que nós fazemos, os cargos que ocupamos, e enfim, por aí vai. E a gente acha, de alguma maneira, que isso pode soar de forma soberba. Não, irmãos. Aquele que sabe quem é, nunca será soberbo. E aí Jesus está dando uma lição para a gente. Por quê? Porque a humildade de Jesus não é falsa modéstia. Nunca confunda a humildade com falsa modéstia. Humildade é saber quem sou. Saber quem sou, independente da posição que eu ocupo. Independente da roupa que eu estou vestindo aqui agora, eu sei quem eu sou. Eu sou um filho de Deus, salvo pela graça. Eu não posso, irmãos, ser altivo. Não posso. Bom, Jesus, melhor do que ninguém, irmãos, ele sabe exatamente quem ele é. Por isso ele pode dizer, ei, vocês me chamam de mestre, e de fato eu sou. E aí ele continua. Verso 14. Pois bem, se eu sendo mestre, lavei os seus pés, então o que sobra para vocês? Eu sou mestre. E aí, se eu fiz isso, o que vai sobrar para vocês? Bom, aqui, Jesus está deixando claro, irmãos, que existe diferença entre eles. Isso é verdade. Jesus não está dizendo, olha, vocês agora são todos iguais. Não, pelo contrário. Você lembra que no final desse mesmo evangelho, Jesus vai chamar Pedro, esse mesmo Pedro, falho, pequeno, fraco, à parte, e vai dizer para ele assim, Pedro, tu me amas? E no final ele vai terminar dizendo, então vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Vai ter hierarquia, vai ter apóstolos maiores. Paulo vai se tornar o maior líder do cristianismo no primeiro século, quando alguns apóstolos ainda estão vivos. Vejam, um nascido fora do tempo. Então tem hierarquia sim, irmãos. Assim como de alguma maneira, eu sou pastor. Alguns irmãos são diáconos, outros são ovelhas. De uma certa maneira somos todos iguais, todos salvos pela mesma graça, ovelhas de um mesmo pastor, mas há ofícios diferentes. Há responsabilidades diferentes, inclusive cobranças diferentes. E no reino de Deus, irmãos, as diferenças, eu não vou dizer que são para pior, não é isso. Mas é que o peso é diferente. O peso nos ombros é diferente, e isso é fato. E Jesus não está tirando esse mérito. Jesus só está dizendo assim, apesar da diferença que há entre vocês. Quando o assunto é amar e servir, ei, não é você que é menor do que o seu irmão, é seu irmão que é maior do que você. Lembra que Paulo escreveu em Filipenses 2, verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É interessante, né, que ele não falou assim, cada um de vocês considerem-se menores do que seus irmãos. Não é isso. Cristianismo, irmãos, não há espaço para mediocridade. No cristianismo não há espaço para a humilhação como mera obrigação. Não. No cristianismo não é você que é menor que seu irmão, é seu irmão que é maior do que você.
Se você fizer esse cálculo, essa conta, apesar do lugar que você ocupa, do ofício, do dom que Deus te deu, você nunca será altivo, mas sempre será humilde, como Cristo. Bom, verso 15, ele diz, eu deixei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Bom, Jesus termina o texto, irmãos, afirmando isso. Se vocês fizerem isso aqui, vocês serão felizes. Veja, irmãos, presta atenção nisso. De novo, não é um ato físico, mas a lição que Jesus queria deixar para um grupo tão diferente e tão dividido era que cada um que se achava melhor do que o outro, então, aquele que era realmente o maior se fez menor para que todos soubessem que para amar uns aos outros, a gente precisa servir. É isso que a gente aprende aqui no final. Lembra que eu disse? Não adianta se vestir como um. Não adianta até ter a consciência de um. De novo, se você tiver a consciência, você vai transformar isso em ação. Lembra? Irmãos, estão lá. A bacia estava sem água, mas estavam lá. A bacia, a toalha, as roupas, tudo preparado. Todas as casas, até mesmo no cenáculo, que era uma espécie de sala de jantar alugada. Bom, todos os lugares, para os judeus, até os dias atuais, está lá separado, no canto da porta, o material para servir. Está lá, irmãos. O teólogo holandês William Hendriksen vai dizer que aqueles utensílios eram como uma espécie de acusação contra os discípulos. Eles estavam parados, mas estavam falando o tempo todo. Lembra que eu falei? Se a discussão era quem era o maior, é porque provavelmente alguém pensou isso. Se não verbalizou, alguém pensou. Alguém deveria lavar os pés. Não tem servos aqui. É a gente que deveria fazer. Mas, de novo, ninguém fez. No final de tudo, aquele que realmente era o maior se fez menor para amar. Bom, para a gente terminar. Minha voz já está acabando. Mas dá para falar só um pouquinho mais. Para a gente terminar, eu lembro a grande lição. O lava-pés é tanto uma ilustração do novo mandamento, quanto uma preparação para a maior de todas as humilhações, a cruz. Aqui o amor e humildade se encontram, pois quem ama deve servir. E eu queria agora aprofundar mais ainda o lava-pés, para a gente encerrar. 3 coisas aqui que o lava-pés antecipa em Jesus. Primeiro, a roupa de servo é um retrato da roupa de carne que Jesus teve que vestir. Se você acha que tirar a capa e colocar uma toalha na cintura era humilhação, irmãos, isso os discípulos ainda não tinham entendido. Porque, embora sendo Deus, ele não teve, irmãos, por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se humilhou e ele se tornou servo. Ele vestiu a nossa humanidade e habitou entre nós. Essa, irmãos, é a maior de todas as humilhações. Não há em nenhuma outra história, em nenhum outro conto, mitologia, epopeia, o que você quiser trazer, não há um Deus se fazendo carne, nascido de mulher, verdadeiramente homem e habitando entre nós. Não há. Ele não colocou uma aparência de carne, ele se fez carne, vai dizer o texto. Bom, não há humilhação maior do que essa. Segundo, a região dos pés não seria o lugar mais baixo que Jesus iria chegar. Se eles estavam preocupados e desesperados, Jesus está se abaixando. Literalmente. Jesus está se humilhando para tirar a nossa sujeirinha dos pés. Irmãos, daqui a 2 dias e meio, Jesus subiria. Não mais se abaixaria, mas ele subiria, seria levantado no Calvário. A maior de todas as humilhações, a morte no madeiro. Como diz o próprio texto do Antigo Testamento, depois Paulo corrobora isso, aquele que é pendurado no madeiro, irmãos, é anátema. É maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E ele fez isso por nós. Se ele se humilha um pouco aqui, ele se humilhará muito mais na cruz do Calvário. E aqui está a grande diferença. Na cruz, Jesus lavou os nossos corações, levando os nossos pecados. No lava-pés, irmãos, ele tirou a sujeira dos pés. Mas na cruz, ele tira a sujeira dos nossos corações. E como ele mesmo disse, primeiro ele lava por completo. E depois ele vai lavando os nossos pés dia após dia. E ele ainda disse isso. Veja, ele que disse, não foi eu que disse.
Ele que diz: aquele que já foi limpo não precisa de nada mais a não ser lavar os pés. Porque se você foi limpo, não precisa se lavar de novo. E ele está dizendo: o que eu vou fazer na cruz é lavar os pecados do coração de vocês. Esse é o poder de Jesus Cristo. Irmãos, grave isso. Quem ama deve servir. Mas nem todo aquele que serve, de fato, ama. Amém? Vamos orar para que Deus coloque essa palavra em nós. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Senhor, muito obrigado pelo teu texto, Senhor, pela tua palavra, pelo teu exemplo. Obrigado pela cerimônia, Senhor, do lava-pés. Que ato, Senhor, memorável. Que cena gloriosa, Senhor. Embora o coração dos discípulos tenha sido tomado pelo desespero. Embora Pedro tenha negado no primeiro momento ter os pés lavados por ti. Embora os discípulos, como diz o texto, ainda não tinham entendido o que o Senhor fez. Mas a imagem foi tão marcante e poderosa que ficou no coração deles. Então logo quando o Senhor fosse para a cruz e ressuscitasse ao terceiro dia, então eles lembrariam que devemos amar uns aos outros, não como a nós mesmos, mas como o Senhor nos amou. Inclusive como o Senhor trocou a roupa de mestre e colocou a roupa de servo e lavou os nossos pés. Senhor, obrigado, porque isso é muito mais do que uma lição. Isso aqui, Senhor, firma a nossa identidade. Se queremos ser discípulos de Jesus, então a gente precisa amar. Mas amar aqui não é amar apenas com sentimento. Amar aqui é serviço. Amar aqui é ter atitude, é ter uma consciência moldada, Senhor, pela tua cruz. Aquele que era verdadeiramente o maior, Deus Filho, Todo-Poderoso, como o mesmo texto diz, todo o poder havia sido lhe dado pelo seu Pai, mas apesar disso, ele estava caminhando para a morte e morte de cruz. Então, Senhor, não há exemplo maior do que o do Senhor. Não há pessoa no nosso meio tão alta, tão digna, tão elevada, que seja maior do que o nosso Mestre. Não há. Porque o escravo não pode ser maior do que o seu Senhor. Então, Pai, que a gente possa ficar com essa palavra em nossos corações. Que a gente entenda, Senhor, que o nosso amor precisa se transformar em atitude. Que a gente entenda, Senhor, que quem ama deve servir. E, em primeiro lugar, servir uns aos outros. Até o traidor a gente tem que servir, Senhor, mas principalmente uns aos outros. Então coloca, Senhor, faz aumentar esse amor em nossos corações. Que a nossa consciência seja moldada. Ainda, Senhor, que tenhamos que pagar algum preço. Ainda que tenhamos que nos doar. E até morrer em algum sentido, para que meu irmão seja servido. Mas que a gente sirva, para que teu nome seja glorificado. E que o Cristo da cruz continue reinando no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Graças a Deus.